Se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a nenhum deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, estive nessa semana meditando sobre o que poderia compartilhar com a igreja, com os irmãos, e por vezes as doutrinas, os ensinamentos são originados de algo assim casual, não planejado, mas você vê uma ação, você vê um comportamento, você vê uma atitude, analisa uma determinada situação, e Deus fala com você, vê um texto da Bíblia Sagrada na sua mente, e você fica com aquele texto como que martelando, na sua cabeça, na sua mente. E aconteceu algo nessa semana, e esse texto do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, uma parte dele ficou ali martelando na minha mente, pensando, meditando, e aí surgiu exatamente o tema para essa palavra que pretendemos compartilhar esta noite. O tema dela é um pouco extenso, mas eu vou apresentar de uma maneira bem compreensível para os irmãos. O tema é o perigo dos estereotipos quanto à manifestação da presença do Senhor e os ídolos fabricados por nossas definições. Perigo dos... que é um estereotipo? O estereotipo é algo assim, uma forma que você dá para algo, uma forma, uma característica que você dá para algo, para uma situação, para determinada pessoa, e você só consegue perceber daquela maneira. Isto é um estereotipo. Então, o perigo dos, porque está no plural, porque são vários que durante a nossa caminhada cristã acabamos fabricando ou produzindo. E aí, nesse texto aqui, eu entendo que o próprio Elias também, ele se deixou levar por essa questão. Então, é esse perigo de nós idealizarmos maneiras e formas para Deus agir, como se Deus só agisse daquela forma, como se Deus estivesse restrito, preso a uma maneira de agir e de falar. Eu lembro que estava andando no sítio do Iú, são detalhes, coisas simples, irmão, mas que às vezes me chamam a atenção. Por exemplo, eu uso para pregação e exposição, tanto na rua como na igreja, eu costumo usar o microfone no pedestal. Isso não me limita, isso não impede que eu fale a palavra de Deus. E ele não falou: eu vou tirar aqui do pedestal porque eu não gosto de estar preso. Não gosto de estar preso porque o Espírito Santo faz isso, faz aquilo. São estereotipos que a gente cria, imagens que a gente imagina. Deus não usa só aquela pessoa que anda, que pula, que grita, que corre. Deus usa cada um com a instrumentalidade que Ele deu, que Ele se utiliza. Ele usa quem prega,
com o microfone sem fio, vai lá na porta da igreja e volta, e ele prega aquela pessoa que fala mansamente, calmamente, tranquilamente a palavra de Deus. A gente precisa entender isso, irmão. Precisamos ter essa compreensão, porque senão a gente vai criar um estereotipo em relação a quem Deus usa ou a quem Deus não usa. Iremos criar um estereotipo em relação a Deus, que Deus só age se for no trovão, no terremoto, no fogo, como tem nesse texto aqui. Quando Elias estava na caverna, veio um vendaval, um redemoinho quebrando tudo, despedaçando a penha, e a Bíblia diz que Deus não estava naquilo. Era uma manifestação do poder de Deus, era. Foi Deus que ocasionou, foi. Aí veio um fogo abrasador, e Elias dentro da caverna, e foram vindo aquelas manifestações poderosas, porém veio uma brisa suave e tranquila, e Elias sai de dentro da caverna, e uma voz diz: o que é que você está fazendo aí, Elias? Então baseado nessa questão que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos, para que a gente não esteja preso a esses estereotipos que acabamos criando na nossa imaginação e fabricando até ídolos. Nós podemos fabricar ídolos, achar assim, que Deus só se utiliza de determinadas pessoas ou determinados pregadores, porque eles pregam de uma determinada forma, porque eles são usados de uma determinada maneira, e Deus não está preso, limitado a nenhuma dessas questões. O nosso Deus é soberano para agir como Ele quer, da maneira que Ele quer. Não é simples você falar sobre essa temática e trazer uma aplicação prática para a nossa vida. Não é uma palavra assim que é muito fácil de se pregar, de se falar, porém é a palavra de Deus, porque nem sempre nós temos a condição de entendermos o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo e por que Ele está fazendo da maneira dele, não da maneira que nós possamos compreender o que Ele está fazendo. Quantas vezes Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está realizando algo e a gente não está compreendendo a maneira como Deus está trabalhando. Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando e que Deus não está fazendo. Só porque eu e você não estamos compreendendo o que Ele está fazendo ou o que Ele está falando, isso não quer dizer que Ele não está operando. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, às vezes a gente não tem, a nossa mente é limitada e a gente não compreende, a gente não entende. Elias não entendeu aqui nesse contexto. Vamos falar sobre esse homem que foi um homem poderosamente usado por Deus. Ele é um ícone entre os profetas, é um homem emblemático, é um homem que Deus se utilizou de maneira muito poderosa. É um homem ousado, um homem de fé, um homem que a Bíblia diz, Elias, que está diante da face do Senhor, um homem que estava na presença de Deus. Mas eu também fico gratificado, sabe por quê? Porque lá em Tiago capítulo 5, versículo 17 diz o quê? Elias era homem sujeito às mesmas paixões, era semelhante a eu e você. Eu fico gratificado em perceber que a Bíblia é verdadeira, ela é fiel e ela não cria esses estereotipos, essas imagens de algo desassociado da realidade. Tiago 5,17 diz: Elias era homem semelhante a nós. Elias não era feito de outro material, não era igual a mim e a você. Elias tinha medo, Elias tinha dúvida, Elias era tentado, Elias era um homem que viveu aqui, principalmente nesse capítulo 19 de 1 Reis, ele viveu um momento muito difícil no seu ministério. E quem é que não vive um momento difícil na sua caminhada, no seu ministério, na sua vida espiritual? Qual é de nós que não passa por um momento semelhante a esse que Elias passou?
19, no livro de 1 Reis, e Elias tem que lidar com as suas expectativas frustradas. As expectativas do profeta Elias foram frustradas. O que ele esperava, irmão Abraão, que acontecesse, não aconteceu. O que ele imaginava que ia acontecer após o grande feito do Senhor através da vida dele, não aconteceu. E aí Elias era um homem semelhante a eu e você, que pode se frustrar, que pode ficar triste, que pode perder aquela expectativa alegre em Deus. Porém nós irmãos temos uma deficiência, porque nós criamos os nossos mitos e super-heróis. Nós, falando crente, nós somos igreja, criamos os nossos mitos e super-heróis, nos quais queremos nos espelhar. É assim, não é? Nós olhamos para alguém, um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente acha que aquela pessoa não pega, a gente acha que aquela pessoa não tem dificuldade, a gente acha que aquela pessoa ela não tem dúvida, a gente acha que aquele cidadão, por ser usado por Deus, por ser um homem de um testemunho limpado, um homem que prega a palavra, que ensina, que ora, Jesus cura, que repreende os espíritos malignos, que ganha muitas almas, que está em evidência, em uma posição aonde ele alcança muita gente servindo a Deus. A gente acha que ele é perfeito. Não é. Nós criamos, idealizamos esses estereotipos, esses modelos que são ideais para nós. Nós queremos que esses homens poderosos, essas mulheres poderosas orem sobre a nossa vida, queremos que eles venham ministrar sobre nossas vidas, e nós nos esquecemos que o mesmo poder, a mesma graça de Deus está disponível para mim e para você. A mesma graça, o mesmo poder de Deus tem disponibilizado para nossas vidas. Então, embora a gente deva, não estou dizendo que eu e você não devamos buscar exemplos de homens e mulheres sinceros, retos e tementes a Deus. Não, nós temos que nos espelhar em homens e mulheres de Deus que tenham essas características, que sejam homens tementes, sinceros, retos e testemunho, e que amem a Deus, a semelhança do testemunho que Deus dá no próprio Jó, lá em Jó capítulo 1, versículo 1. Jó, um homem reto, temente a Deus, que se dizia do mal, o próprio Deus é testemunho dele. Porém, Jó não é perfeito, ele não é o padrão definitivo daquilo que nós almejamos ser. Então nós precisamos ter ciência disso, precisamos ter consciência, irmão, e não criar esses estereotipos, esses modelos ideais ao qual nós nos sentimos tão pequenos, muitas vezes tão limitados, tão falhos, nos sentimos quase que nada, nos sentimos quase que incapazes de fazer qualquer coisa, porque nós idealizamos um estereotipo de algo inalcançável, inacessível. Mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é um santo homem de Deus, uma santa mulher, porque você foi chamado, você foi justificado, você foi resgatado pelo Cordeiro e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Perfeito aqui, irmão, e sem erro, sem mácula, sem defeito, somente Jesus. 1 Pedro 2, 22 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele é o modelo ideal, perfeito, o modelo, paradigma. Ele é o exemplo maior ao qual nós devemos nos reportar e devemos seguir. Então, voltando para Elias, após essa grande vitória do profeta no Monte Carmelo, esse grande feito, segue-se a frustração. Eu não sei se você já observou isso na sua vida espiritual. Após você viver um momento muito maravilhoso da presença de Deus, um tempo de consagração, um tempo de santificação, um tempo em que você está vivendo uma intimidade maior com Deus, um tempo em que você está sendo usado por Deus, você está ali alinhado com a vontade de Deus, acontece algo que parece que vem desestabilizar você, vem tirar você, vem tirar suas estruturas, vem levar para, você está lá em cima do monte, aí você
trouxesse para o vale da frustração, o vale da prova, o vale de você se sentir só, o vale de você não ver as suas expectativas sendo realizadas. Isso aconteceu com o profeta Elias. Após aquela grande vitória, segue-se a frustração. Ele viu que suas expectativas em Deus não foram correspondidas. Qual eram as expectativas de Elias? Volte aí para o capítulo 18 de 1 Reis, versículo 21. Quais eram as expectativas que Elias tinha em relação àquele grande desafio que ele fez, que ele propôs com os profetas de Baal? 1 Reis 18 e 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo estava insensível, o povo não estava envolvido na idolatria, o povo estava apático espiritualmente. Eles não reagiram porque eles já estavam distanciados do propósito de Deus. Então não disseram nem um nem dois. Mas ali ele disse: mas eu passei 3 anos me preparando, eu passei 3 anos esperando este momento. Deus vai fazer algo extraordinário, que todo Israel vai se converter. Deus vai fazer algo que nunca fez. Deus vai fazer um mover grande aqui, vai ser algo tremendo que Deus vai fazer. Deus fez. Deus honrou a fé, a palavra, o compromisso do profeta Elias. Deus honrou aquilo que foi o propósito dele, porém, o povo, aleluia, Acabe, Jezabel, não se voltaram para o Senhor. A sua expectativa foi frustrada. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Você está servindo a Deus? Está. Você está trabalhando para Jesus? Está. Nem tudo que você pensa que vai acontecer, você se esforça, você ora, você busca Deus, você busca andar em obediência, você busca dar o seu melhor, mas não espere que as pessoas compreendam e que elas possam compartilhar da sua visão, do seu pensamento. Possa ser que isso não aconteça e você vai ficar frustrado ou frustrada em face disso. E a outra coisa que o Elias teve foi a falsa compreensão. Ele achava que ele era o último e o único profeta que não havia se dobrado a Baal. Ele botou isso na cabeça dele. Eu sou o único. A nação se corrompeu, os profetas se corromperam, os sacerdotes se corromperam, o rei se corrompeu, a rainha se corrompeu, tudo está corrompido. Ele só ficou ele. A ideia é que ele era o salvador da pátria. Eu sou o salvador da pátria, só tem eu que estou na presença de Deus. Ele criou esse estereotipo em relação a ele mesmo. Ele criou essa imagem, realizou isso. E eu estou trabalhando essa palavra e me digo: o que é que Deus não disse para Elias durante o processo? Ou antes do momento do Monte Carmelo, ou logo após o Monte Carmelo? Porque Deus não revelou para ele que tinha 7.000 que não havia se dobrado a Baal? Por que Deus não tornou isso claro para ele? Por que Deus deixou ele ter essa ideia de que ele era o salvador da pátria, o único e o último homem que estava na presença de Deus? E eu estava meditando e anotando, porque eu gosto de meditar e anotar aquilo que eu vou. Deus vai me falando pela sua palavra. E Deus não fez questão de mostrar que esse estereotipo que ele criou para si estava errado. Embora ele não pudesse saber, sem a revelação de Deus, que ele não era o único, porém Deus o deixou se ele disse assim. E isso causou ainda mais frustração para ele. Quando você lê 1 Reis 18 e 22. O que é que diz 1 Reis 18 e 22? Então disse Elias ao povo: só tem um, só eu fiquei com o profeta do Senhor. Só tem eu.
E os profetas de Baal são 451. Isso aqui, o negócio aqui dentro do rim, é uma luta, é tremenda luta, porque é 450 contra 1. Aqui a peleja é tremenda, porque ele está dizendo, são 450 homens, profetas de Baal. Só tem eu, só sobrou eu. Ele criou esse estereotipo. Ele idealizou que ele era o único. Ele imaginava que não tinha mais ninguém. Deus não disse nada para ele, Deus ficou calado. Deus fica assistindo nós criamos esses estereotipos, essas ideias equivocadas acerca do mundo espiritual, acerca da realidade do que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, aonde Ele está fazendo. Deus permite que nós possamos criar esses estereotipos para que depois nós possamos entender que Deus é soberano, que Deus trabalha além da minha compreensão, que Deus está trabalhando além da minha visão, que Deus está trabalhando além daquilo que eu possa ver, perceber, enxergar ou compreender. Deus é soberano, não em toda a terra. Ele trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quer. Necessariamente Ele não conta só com Luciano, ou só com Elias, ou só com você. Deus tem muita gente boa por aí para Ele usar. Deus tem muita gente que Ele levantou, capacitou, preparou para fazer a sua vontade. Então, após esse momento, Elias ele conclui que a sua missão fracassou. Ele tem essa ideia de que a missão dele fracassou. Ele venceu. Acaba de cortar a cabeça de 450 homens à espada. E se lembre que para esse desafio, ele andou um bocado para chegar aqui. Depois ele andou muito mais para ir para o lugar que Deus não o mandou. Mas ele concluiu que a sua missão tinha fracassado. Embora Deus tenha respondido a oração, embora ele tenha aniquilado os profetas de Baal, todos eles, não deixou nenhum. Mas aí, talvez eu esperasse o rei e a rainha entender realmente, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele esperava que Deus voltasse a ser adorado no reino, que o Senhor pudesse ser reconhecido novamente. Pelo contrário, quando Acabe se encontra com Jezabel, a Bíblia diz que ele conta tudo que Elias fez aos profetas de Baal. Acabe não era rei de coisa nenhuma, quem mandava era Jezabel. Jezabel era terrível. E aí ela resolve acabar com o profeta de uma forma diferente. Sabe por quê? Ela podia mandar matar, sim ou não? Juntar o exército, cercar o lugar onde ele estava chovendo torrencialmente, a chuva havia voltado. Podia matar. Mas ela entendia que Satanás é astuto. Quem pensar que Satanás não é inteligente, mas é astuto. Ela pensou assim: se eu mandar matar ele agora, vai ser pior do que o que ele já fez, porque vai se tornar um mártir, vai se tornar um herói. Melhor do que matar ele é acabar com ele, com o ministério dele. Ela mandou uma mensagem de ameaça, de afronta, mandou uma mensageira dizer: olha, daqui a 24 horas você vai estar igual aos profetas que você matou. Se isso não acontecer, os deuses, ela disse que ela era idólatra, não servia a Deus, os deuses me façam outro tanto, se isso não se cumprir assim. E aí a Bíblia diz: quando Elias ouviu aquela mensagem, que volta aqui para o capítulo 19, versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ele mandou 450 profetas. No mundo espiritual, ele enfrentou todo o reino do inimigo ali. Aqueles profetas eram homens que serviam a Satanás através da idolatria. Eram homens que eram cheios de demônios. Ele enfrentou 450. Ela manda um mensageiro com uma mensagem, dizer assim: assim me façam os deuses outro tanto. Se disser amanhã
a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. Como ele tinha esse ideal que, com isso que Deus tinha feito, toda a situação ia mudar, Acabe ia mudar, Jezabel ia mudar, ele entende que a sua missão fracassou. Mas Deus é tão bom que nesse capítulo 19, Ele nos mostra como Deus nos trata com paciência, com longanimidade, com amor, quando nós nos frustramos e queremos desistir. A semelhança de Elias, quantas vezes eu e você não queremos desistir dos propósitos de Deus, não queremos largar mão de tudo, não queremos, irmão, abrir mão da nossa missão, da nossa responsabilidade, porque a gente imagina, a gente cria uma ideia que nós não estamos obtendo êxito, que nós não estamos conseguindo alcançar o objetivo proposto. Elias concluiu que tinha fracassado na sua missão, mas durante esse capítulo 19 Deus vai tratar com ele, Deus vai visitar ele, Deus vai falar com ele, para que ele possa entender que esses estereotipos espirituais que muitas vezes nós criamos, irmãos, eles podem confundir a real visão daquilo que Deus quer para nós. Eles podem nos afastar do propósito de Deus. Deus é tão misericordioso, Deus vai tratar com ele. Você chega no versículo 3 desse capítulo 19, quando ele escuta isso, que vendo ele se levantou para escapar da vida, se foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ficou desorientado. Um profeta desorientado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E embora em outros momentos Elias tenha consultado sempre ao Senhor para realizar qualquer coisa, para tomar qualquer decisão, mas a frustração, as expectativas frustradas, o desânimo, o cansaço da peleja, da batalha, de você empreender um grande esforço para Deus, de você fazer algo gigantesco, e quando terminar você não vê o resultado daquilo que você pensou que haveria de acontecer, levou, através de uma mensagem de Jezabel, a ele perder toda a orientação, ficar desorientado, foi para um lado, foi para outro. Versículo 4 diz: e se foi ao deserto, caminho de um dia voltou e se assentou debaixo do pé de Zimbro. Ele estava desorientado, estava atribulado com aquela situação. Precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos tomar decisões quando estamos emocionalmente fragilizados, porque quando eu e vocês estamos emocionalmente fragilizados, nós tomamos as piores decisões da nossa vida. Nós tomamos decisões e lá na frente eu disse: meu Deus, como foi que eu tomei essa decisão? Como foi que eu tomei esse caminho? Como foi que eu entrei nesse negócio? Porque ele estava emocionalmente fragilizado, decepcionado, frustrado, raiva, ressentido. Olha, a decisão de Jonas, um profeta, um homem de Deus, estava ressentido com Deus, tomou uma decisão, desobedecer a Deus, ir para um lugar contrário àquilo que Deus tinha dado. Elias, frustrado, desorientado, suas expectativas não correspondidas, mas aquilo que Deus tinha que fazer, Deus tinha feito. Deus não deixou de ser fiel na vida dele, Deus não deixou de cumprir a sua vontade. Eu sei que muitas vezes, pelas frustrações, a gente se afasta do propósito, da vontade, do centro da vontade de Deus, mas Deus continua com a sua bondade e misericórdia, nos trazendo de volta. Nós vamos entender esse capítulo que Deus vai atrás do profeta, Deus vai em busca, Deus vai acalentá-lo, alimentá-lo, reanimá-lo, para que ele possa entender que ele era útil sim para Deus e para a sua obra. Então, diante do colapso emocional e espiritual de Elias, ele agora está sentado à sombra de um zimbro e ele faz uma oração complicada. Qual foi a oração de Elias? Capítulo 19, versículo de número 1.
4, onde ele faz uma oração complicada. Ele diz basicamente assim: cansei de tudo isso, estou cansado, não aguento mais não, vou jogar a toalha, não tenho mais vontade, não tenho mais ânimo, eu estou entregando tudo, Senhor. Estou renunciando a tudo. Eu não quero mais essa missão de ser profeta, eu não quero mais ser esse homem de Deus, eu não quero ser mais usado, porque talvez ele na sua mente pensasse assim: o que adianta? Foi que adiantou, Senhor? Tudo aquilo que eu me esforcei para fazer para o Senhor, me consagrei, orei, confiei, desafiei os profetas, e eu fico com o resultado, Senhor. Agora estou fugindo, porque senão vão me matar. Estou agora foragido, estou fugindo, estou ameaçado de morte, cansei. Aí ele disse ao Senhor: portanto, Senhor, se é Jezabel cortar meu pescoço, tira a minha vida, Jesus, tira a minha vida, Senhor. A oração dele. Qual é o estado emocional de Elias? O estado depressivo. Ele deixou o seu moço, foi para um lugar que não tinha ninguém, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria ajuda de ninguém e pediu para morrer. Se você disser isso a um psicólogo, um psiquiatra, vai dar um diagnóstico. O que é isso? Está no estado depressivo. E aí, abre-se um parênteses, porque outro estereotipo que nós criamos é que homem de Deus e mulher de Deus não é afetado por depressão. Não sei se você nunca ouviu isso. Eu já ouvi muito por aí. Eu já vi até a esposa dizendo que esse irmão tem TPM. Ele disse que é uma coisa espiritual. Não vou dizer o nome. Eu passei no trabalho na cidade, que ele dizia que a mulher, quando estava no TPM, estava com. Eu disse: meu irmão, minha juiz, vem de minha avó, tem fundamento de jeito, dizer um negócio desse, com a esposa, com a irmã. E aí, também já ouvi que está dizendo: depressão é demônio. Tem que se entender que existem depressões que são doenças psicomáticas que são originadas de outras origens. Claro que no meio da depressão o inimigo pode oprimir uma pessoa, não isenta isso. Estou dizendo que Elias estava com demônio, estava deprimido, cansado, frustrado. Se fosse hoje, como hoje, ele estava com pornô, síndrome de pornô, esgotamento espiritual. Esgotou, gastou todo o combustível. E hoje o que mais se fala ainda das lideranças de pastores fulano teve um pornô, uma palavra lá, acho que em francês, não sei, que é o esgotamento, queimou toda a combustão. Esgotamento espiritual, físico, mental. A pessoa chegou ao limite. Então Elias chegou ao seu limite. Cansei, tira minha vida, Senhor. E em seguida ele apresenta o motivo do seu pedido. Ele diz: porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tira minha vida. Só que Deus em nenhum momento pediu que Elias fosse melhor do que ninguém, ou melhor do que alguém, mas apenas que ele ouvisse a sua palavra e lhe obedecesse. Deus não pediu que ele fosse um super-herói. Não existe super-herói no reino de Deus. Na igreja não existe super-herói, super-crente, homens com aquelas capas voando de um lugar para outro, sendo trasladado. Ainda que na igreja primitiva aconteceu isso e possa acontecer, mas não existe super-crentes. Eu estou dizendo isso. Não existe aquela pessoa, um super-herói voando de uma cidade para outra, com superpoderes. Existem homens que são tremendamente usados por Deus, porque são servos do Senhor, estão na presença do Senhor e se permitem ser usados pelo Senhor. Mas vamos ao cuidado de Deus na vida do profeta. Deus não ia deixar um homem como Elias numa situação dessa. Pronto, você achou que Elias terminasse assim? Fala, meu Deus, o homem fez tanta coisa, terminou deprimido, deitado debaixo de um pezinho, pedindo para morrer. A história dele não termina assim, porque Deus tem sempre um propósito na nossa vida.
E a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, não são pensamentos de morte, de destruição. Os pensamentos do Senhor sempre são melhores do que os nossos. O Senhor sabia que Elias planejava visitar o Monte Sinai, tinha esse desejo de chegar ao Monte Sinai, que era o monte mais sagrado da história de Israel, o monte da revelação de Deus. E Deus providencia meios para que isso possa acontecer. Primeiro, vai um anjo e leva para ele pão, ele come, leva uma botija de água, ele come e bebe, torna-se deitado. Estava muito cansado, desanimado, sem alento nenhum, sem coragem, zerado, estava sem nenhuma coragem, sem nenhum ânimo. Versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez, ele tocou e disse: levante-se e coma, porque muito comprido será o caminho. Deus estava dizendo: não parou, não parou, você não vai parar. Não é aquele livro? Você não vai parar, Elias. Não parou, não é fim de estrada, não é o fim da caminhada, não é o fim da jornada. Quando às vezes a gente pensa: não, daqui não dá mais para passar, daqui mais não tenho condição de ir, não tenho como dar mais. Não tem como dar uma reviravolta nessa situação. Ainda não é o fim, Elias. Levanta-se e come, porque muito comprido que será o caminho. Deus traz alento, Deus traz alimento, Deus traz uma palavra de ânimo para o profeta. E a Bíblia diz que ele se levantou. Porque quando Deus fala, Deus levanta. Quando Deus fala, a sua palavra é poderosa. Deus mandou ele se levantar, ele se levantou. Levantou, comeu, bebeu, com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu não sei os nutrientes que tem naquela comida, mas eu sei que foi algo especial para Deus, da parte de Deus para o profeta. O Monte Sinai ficava de onde ele estava 400 quilômetros, dava para tirar em 10 dias, 12 dias a pé. Mas demorou 40 dias para chegar lá. Não sei porquê, mas 400 quilômetros era a distância de onde ele estava para o monte, aonde ele pretendia ir. Ele comeu aquele comer e andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, no monte de Deus. E aí, versículo 9: ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aí, Elias? Já viu? Quando uma pessoa está frustrada, magoada, ressentida, ela conta a mesma história. Você pergunta a ela aqui na esquina: quando foi? Ela conta aquela história. Se outro perguntar lá na outra esquina, é a mesma história. A outra viu ele no outro dia, é a mesma narrativa. Você lê o versículo 10, o versículo 14 de 1 Reis. Elias diz precisamente a mesma narrativa, a mesma coisa. O que faz aqui, Elias? Ele diz: olha, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E busco a minha vida para me tirar. Isso não tem jeito. Ele tinha um moço dele, mas ele não abandonou o moço dele, deixou ele lá em Beceba, tirou para dentro do mato, do deserto, nada. Aí você lê o 14, na segunda vez que Deus pergunta para ele, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, eu fiquei sozinho, e agora estão buscando tirar a minha vida. É do mesmo jeito hoje. Você encontra alguém que está frustrado, desanimado, ressentido, é a mesma história, Você pergunta 10 vezes a mesma narrativa. Então os nossos paradigmas muitas vezes são baseados em experiências e não somente na palavra de Deus. Quando a gente lê 1 Reis 19, 11 ao 13, quando Deus manda ele sair para fora da caverna lá no monte, diz assim: eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que feria os montes, um vento que abria os montes por duas bandas e quebrava as penhas, um vento que quebra a pedra diante da face do Senhor. Porém esse homem estava dormindo.
Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma pessoa. Porque Deus não tem só uma maneira de agir. Deus não quis se revelar com fogo lá no Monte Carmelo. E agora Deus não se revelou da mesma maneira. Porque não tem estereotipos para Deus agir. Não tem maneiras que a gente possa determinar. Deus só vai fazer se for assim. Deus só faz se for assado. Deus sempre faz desse jeito, né? A gente já sabe como é que a gente não sabe. Porque Deus tem a sua maneira de agir. Ele trabalha, faz como Ele quer. Não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Depois do fogo veio uma voz mansa, algumas traduções diz suave. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz que dizia: o que você está fazendo aí, Elias? Segunda vez Deus pergunta: o que você está fazendo aí? Se Deus nos pergunta hoje: o que você está fazendo aí na caverna? O que você está fazendo aí dentro? Por que você está ressentido? Porque você não está se colocando à disposição para fazer tudo aquilo que Deus lhe deu para fazer? Por que você está aí dentro dessa caverna, Elias? Ele apresentou a mesma razão. Aí o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho. Por que pelo caminho de Elias? Por quê? Porque Deus não mandou ele ir para nenhum lugar. Deus não mandou ele fugir de Jezabel. Quem tomou a decisão de ir por aquele caminho foi ele. Aí Deus disse: vai e retorna pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Volta pelo teu caminho. Ele diz assim: volta. Ele diz: faz aquilo que você fez. Volta para o propósito, volta para a missão, volta para a sua responsabilidade, volta para o centro da vontade de Deus, Elias. Volta para o lugar que Deus me colocou. Volta pelo teu caminho. E aí ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Então, meus irmãos, caminhando para a conclusão, o Senhor manda Elias voltar para o seu posto de trabalho, voltar para o seu lugar. As suas frustrações pessoais não justificam sua fuga de suas responsabilidades com Deus. As minhas frustrações pessoais não justificam que eu possa fugir das minhas responsabilidades para com Deus. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas frustrações. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas expectativas que eu criei. Não foi Deus que colocou essas expectativas em mim. Às vezes sou eu que crio as expectativas falsas ou não verdadeiras, ou não de acordo com aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Aí eu me frustro. Mas isso não justifica que eu venha fugir da minha responsabilidade para com Deus. Então precisamos tomar cuidado com isso. A resposta mais franca que Elias poderia ter dado, não as duas vezes a mesma coisa aqui, dizia: eu fiquei só, todos me abandonaram, ninguém entendeu o meu ministério, ninguém entendeu o que eu fiz, de que adiantou ser usado por Deus, de que adiantou confrontar a idolatria, de que adiantou confrontar o rei, se nada aconteceu como eu pensava. A resposta franca para a pergunta que faz aqui Elias, ele deveria dizer assim: nada, eu só estou me afogando em autopiedade aqui, autocomiseração, o que é um problema, irmão, quando a gente começa a se afogar nessas coisas, autopiedade, aquele sentimento de autocomiseração, de coitadinho, vitimismo. Isso é péssimo para a vida do crente, péssimo para a vida do homem de Deus, péssimo para a vida da mulher de Deus. Mas Elias havia sido chamado para servir, e havia tarefas a cumprir. Deus vai dizer aqui do 15 até o 17 que ele deveria fazer, e não sei quem, e mais não sei quem, e depois ele ainda tem que passar o cajado do seu ministério para aquele que seria o seu sucessor. Então a aplicação para nós encerrarmos esta palavra, a aplicação dessa reflexão: nós somos tendenciosos
a idealizar grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, possam orar por nós, que possam ministrar sobre nós, que nos impulsionem, que sejam de propicião. Mas o mesmo poder que Deus disponibilizou para Elias, Eliseu, Paulo e outros, Ele disponibiliza para nós. Deixa eu dizer algo aqui, não existe grande homem de Deus, não se escandalize com isso. É um mito que nós queremos, não existe um homem de Deus que são grandemente usados por Ele, mas eles não são grandes em si. Não existe grandes mulheres de Deus, existem mulheres, servas de Deus que são grandemente usadas por Ele. Não existe, porque se existem grandes homens de Deus, eles têm que ser feito outro material ou outra composição de que nós. Mas eles são feitos do mesmo material ou não? E aí que a diz que eles são sujeitos ao quê? As mesmas paixões que nós somos, os mesmos sentimentos. Paixões, entenda, ou sentimentos. Eles também se abalam emocionalmente. Elias teve medo, Elias fugiu, Elias ficou deprimido, Elias questionou, Elias, enfim, ele passou por tudo aquilo que eu e você passamos no meio das nossas lutas. Então existem seres que são grandemente usados por Deus, mas mesmo assim eles são sujeitos às mesmas paixões que nós. Também tem a sua disposição, o mesmo poder e graça que nós temos. Imaginamos que Deus só age nos momentos que o vento vem abrasador, o fogo queima, o terremoto abala ou não estamos, como lá em Atos 4:31 diz que eles demoraram, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, houve um abalo, terremoto. Porém, Deus não tem uma única forma de agir e operar. Deus usa a quem Ele quer, usa aquele que prega muito, usa aquele que prega pouco também. Deus usa aquele que tem muito conhecimento e sabedoria para ensinar, usa, mas usa aquele também que tem um conhecimento limitado. Deus usa aquele que é cheio do fogo, da unção, usa. Deus usa também aquele, existe um tipo de fogo, não existe fogo, aquele fogo abrasador, que ele instala tudo. Existe um fogo de fogão a gás, faz nada nenhuma, mas está ali queimando, sim ou não? Serve para o propósito? O fogo aqui é o fogo que está ali no fogão, não faz nada nenhuma, um fogo baixo, um fogo, mas é aquele que cozinha, você deixar lá, queima a panela, queima tudo, vai devagarzinho, vai. Serve para o seu propósito, amém? O que a gente não pode é criar um estereotipo e dizer, é só assim, é só assado. Se não for assim, não é. Se não for assim, eu não creio. Se não for desse jeito, não crie estereotipos para a maneira como Deus vai agir, como Deus vai fazer. Porque nós podemos estar equivocados em relação àquilo que Deus está operando, como Elias também se equivocou. Amém? E essa palavra, temos alguns avisos para dar. Amanhã nós temos um trabalho muito especial aqui. Quero apresentar toda a igreja, todos os irmãos. Estamos fazendo investimento